Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando as prescrições bíblicas para os problemas da vida. Acomode-se e acompanhe conosco. No último programa falamos sobre as mulheres e como os homens podem honrá-las. As mulheres são fisicamente mais frágeis. Se não fosse assim, milhares de mulheres não seriam estupradas todo ano. Entretanto, não podemos ignorar que em outras áreas, a mulher é muito mais forte. As mulheres suportam melhor a dor, senão algumas delas não teriam até 11 filhos. Minha mãe, diz o pastor Dick Woodward, aliás, costumava dizer que se o homem tivesse filhos, as famílias não teriam mais do que 3 crianças. Os homens não suportam a dor como as mulheres. Em muitas coisas, as mulheres são mais fortes do que os homens. Mas o sexo feminino ainda é mais frágil. Quando Pedro instruiu, tratem-nas com honra, como parte mais frágil, ele estava falando sobre não explorar a mulher. Elogie sua mulher naquelas áreas em que ela é mais fraca, afinal é por isso que ela precisa de um homem, e foi por isso que Deus lhe deu um marido. Por isso seja a proteção que o coração dela está esperando que você seja. Seja o que ela precisa que você seja, porque ela realmente tem certas fraquezas e fragilidades. Valorize suas peculiaridades. Eu acho que se você realmente ama alguém como eu amo minha esposa, até mesmo aquelas atitudes meio estranhas, mesmo os seus defeitos, você vai achar atraentes. Acho que foi isso que Pedro quis dizer. A seguir, ele escreveu uma das coisas mais bonitas da Bíblia, referentes ao casamento. Ele escreveu assim: co-herdeiras do dom da graça da vida. Esta é uma das melhores definições do casamento encontradas na Bíblia. A graça da vida. Isso sugere que nenhum de nós mereça a vida. A vida que temos é resultado da graça de Deus. Isso quer dizer que nós não merecemos o favor nem as bênçãos de Deus. E Pedro diz que isso é casamento. 2 pessoas herdando a vida dia a dia juntas, compartilhando tudo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro sugere que se cada coisa estiver no seu devido lugar, suas orações não serão prejudicadas. Eu sou a favor do casal orar junto, mas francamente espero que num relacionamento conjugal, os momentos que eles oram juntos não sejam os únicos momentos de oração que tenham. Em 1 Coríntios capítulo 7, o capítulo do casamento, Paulo instrui o casal cristão o seguinte: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Devemos atentar para o princípio implícito nesta instrução. O elo espiritual que faz o homem e a mulher em Cristo é o relacionamento individual que cada um tem com Deus e depois o relacionamento como casal. O relacionamento mais íntimo que você tem na vida não é com o seu cônjuge, mas com Deus. Além disso, no dia do julgamento, vocês não serão julgados como casal. Cada um será julgado separadamente. Cada um de nós deve ter um relacionamento separado com Deus e com Jesus Cristo. Sua vida espiritual como casal depende do seu relacionamento individual com Jesus Cristo. Por isso, se você quer fortalecer o elo espiritual do seu casamento, busque a Deus individualmente em oração e jejum e depois una-se ao seu cônjuge em oração. Gostamos de dizer que a família que ora unida permanece unida. Tudo bem, orar junto é muito bom, mas eu espero que sua vida de oração não se restrinja aos momentos que você tem de oração em família. Tudo isso que Pedro ensinou é uma prescrição para as mães, porque ao final de contas, ou no final das contas, elas são as beneficiadas. Pedro estava dizendo que os maridos que eles deveriam, para eles, amar as esposas. Ele estava dizendo para os maridos amarem as esposas devidamente. E o que significa amar uma mulher? Tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. A maioria de nós entra no casamento pensando em como vai se beneficiar com essa relação. Deveríamos perguntar o que nosso casamento tem para oferecer para Deus. Nos 2 primeiros capítulos da Bíblia lemos que Deus criou o macho e a fêmea e os uniu no santo casamento para que fossem frutíferos e povoassem a terra. Deus ainda acrescentou mais: por essa razão o homem deixará pai e mãe e eles se tornarão uma só carne. Isto
é o que chamo de lei da vida. É o método que Deus criou para povoar a terra com pessoas boas. Para que funcione, é necessário que haja dois indivíduos adequados que se unam numa relação adequada para gerarem outros indivíduos adequados que continuarão esta corrente. O que descobrimos em muitos trechos da Bíblia é que não é possível que hajam pais adequados sem Deus. Jamais tive a intenção de esconder que minha esposa e eu tivemos dificuldades para criar nossos filhos. Hoje somos muito felizes em ver que todos estão em Cristo e que eles nos procuram perguntando: como foi que vocês conseguiram? Minha esposa e eu respondemos: foi a graça de Deus. E realmente foi. Como Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Assim como Deus dá energia e força aos seus amados enquanto dormem, Ele constrói sua casa, quando você reconhece que não pode nada, mas que Ele pode. Imagine que você teve uma semana muito difícil e que a próxima será ainda pior. Aí você diz: preciso arrumar forças do Senhor para passar mais uma semana. Você não vai ter suas forças restauradas se não relaxar e não entregar tudo para o Senhor, aquietar-se e dormir. Você se aquietar e dormir. O Senhor pode restaurar as forças do seu corpo se você descansar nele. Você precisa se aquietar, dormir. É assim que acontece enquanto estamos criando nossos filhos. Jesus também ensinou que não conseguimos nada se o Senhor não nos ajudar. Quando Jesus falou sobre a indissolubilidade do casamento, um dos apóstolos disse: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não se casar então? Aí Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Você jamais vai conseguir ser o cônjuge que precisa ser sem a ajuda de Deus. Como já dissemos, maridos, vocês não conseguirão amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vou repetir, vocês não conseguirão amar suas esposas como Cristo amou a igreja, se o Senhor não os ajudar. É impossível sermos o que devemos se estivermos longe do Senhor. Esta é a mensagem da Bíblia. Aquele que é nascido da carne é apenas carne e precisa nascer de novo. Você não consegue ser a pessoa adequada que precisa ser se estiver longe de Deus. Esse princípio está sob um tremendo ataque em nossa sociedade hoje. Salomão usou a seguinte metáfora no Salmo 127. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. A força e a direção com que os filhos são lançados no mundo são determinadas pelo arco que os lançou. Isso quer dizer que os pais são o arco e os filhos são as flechas. Agora, se você fosse o diabo e conhecesse essa lei da vida, o que faria? Claro, o inimigo sabe e está fazendo, arrebentando o cordão desse arco. É isso que temos visto acontecer em nossa sociedade. Tomemos, por exemplo, a homossexualidade. Vocês acham que a homossexualidade se encaixa no propósito de Deus para a vida, descrito nos 2 primeiros capítulos de Gênesis? É claro que não. A homossexualidade, o homossexualismo não leva a nada. A relação homossexual não passa de 2 pessoas tentando se satisfazer. Esta relação é infrutífera e não povoa a terra. Ela não se encaixa nos planos de Deus. Acho que nunca foi tão necessário abordar esse assunto como hoje. No Salmo 128, o salmista falou sobre as obras de Deus nesse mundo. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Ele diz mais: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Sobre o que o salmista está falando nesse salmo? O Senhor encontra o homem que anda nos seus caminhos e o abençoa. Depois essas bênçãos passam através dele para sua mulher e através dos 2 para seus filhos, que são como brotos de oliveiras plantados ao redor de sua mesa. Esta família exerce uma influência muito positiva em Sião, que corresponde à comunidade espiritual, à igreja.
Depois desta unidade familiar influenciar positivamente a igreja, ela causa impacto no país e também no mundo. Esse é o plano de Deus. Por isso, se as coisas não estão dando certo no mundo, ou no seu país, ou cidade, ou igreja, sabe qual é a razão? A lei do casamento e da família, o cordão do arco, que está sendo arrebentado. Mas, se o cordão desse arco está reforçado, e o homem e a mulher exercem seus respectivos papéis, e seus filhos assumem suas posições, então a igreja conta com uma unidade básica que exerce uma influência positiva no corpo de Cristo. Hoje existe um movimento de igreja em células ou nos lares, que divide a congregação em pequenos grupos, a fim de aumentar a comunhão, a koinonia entre os membros. Muito antes de pensarmos nisso, Deus já tinha dividido os pequenos grupos, a unidade familiar. Esta é a unidade básica de qualquer igreja ou sociedade. Por isso a prescrição de hoje para as mães é para aqueles que as apoiam. A unidade familiar, o casamento e a família é uma das organizações principais dentro da obra de Deus aqui nesse mundo. Eu gostaria de desafiar cada casal que está nos ouvindo a trabalhar o seu relacionamento. Dentro de uma família existem vários relacionamentos, mas o mais importante entre o homem e mulher, esse é o mais importante. Trabalhe o relacionamento conjugal e não tente consertar o seu cônjuge. Peça a Deus que conserte para você. Peça a Deus que o conserte para você. Assuma sua posição e ore. E que isso sirva de estímulo para que o seu cônjuge também assuma o papel dele dentro do relacionamento. Dessa forma, você testemunhará as bênçãos de Deus passando através de vocês e de seus filhos para a igreja, e aí para a sua cidade, para o seu país e para o mundo. Olha, acompanhe esta oração. Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado pelos conselhos do pastor Pedro. Obrigado porque esses conselhos são atuais hoje, como foram 2000 anos atrás. Ah, Senhor, eu quero glorificar o Teu nome através da minha família. Pense nisso. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.